Boa noite, 20 horas no horário de Brasília, Rio de Janeiro, Brasil. Mais uma edição do programa Entre o Claro e o Escuro. Nosso tema de hoje é o desenvolvimento mediúnico. Né? Então, bem, vamos lá. Desenvolvimento mediúnico. Antes de tudo, né? Primeiro de tudo, uma boa noite. A benção ao pai, a benção à mãe, a benção claro, a benção escura. Né? Boa noite, mãe amor. Boa noite. Aí sim, vamos que vamos. Então, vamos lá. Desenvolvimento mediúnico. Eu, no programa passado, falei sobre a morte. E no programa anterior a isso, eu falei sobre levar a criança, né, a mediunidade infantil, batizada, aquele negócio todo e tal. Bem, a mediunidade, né, na criança já é um assunto já que tem que ter um certo tato, até mesmo porque pelo que eu falei em programas passados, né, de acontecer casos aí de dar prisão para zelador de santo, essas coisas. Bem, o desenvolvimento mediúnico, né, poxa, a pessoa chega... Tá, e aí começa a sentir, os sintomas são físicos, tá? A pessoa começa a sentir literalmente a dor de cabeça, geralmente de um lado só da cabeça, do lado esquerdo da cabeça, daqui do centro todo da cabeça, ó, esse lado aqui, hemisfério esquerdo todinho começa a doer, o olho começa a baixar, a pessoa começa a ter palpitação, a ouvir vozes, a ver, né, entidades ou vultos, antepassados, aquele tal negócio. E a pessoa muda o hábito alimentar dela, às vezes não gosta de comer, sei lá, doce de abóbora, dali a pouco a pessoa fica viciada em comer doce de abóbora. Ângelo, o que é isso? Influência, facilmente que é influência. Mas eu tô vendo minha avó, tô vendo meu avô que já foram embora há muito tempo, estão querendo falar com você, estão querendo te ajudar no seu caminho. E aí o que acontece? A pessoa começa a sentir todos esses problemas. A vida da pessoa começa a dar uma emboladazinha, né? Justamente para que ela procure, né, algum lugar para cuidar dessa mediunidade dela. Ângelo, qualquer pessoa é médium? Uns mais, outros menos. Mas todo mundo é médium. A mediunidade é somente para uma determinada religião? Não. Tem muita gente da igreja, das igrejas pentecostais, né, das novas igrejas, os crentes mesmo. Tem muita gente que fala que ouviu um recado do Divino Espírito Santo. Gente, isso nada mais é do que mediunidade, tá? Você está ouvindo vozes, olha só, os sintomas são os mesmos, para todo mundo é igual. Aí, poxa, tá, beleza, sou médium, e aí, eu tô perdido, o que eu faço? Primeiro de tudo, a pessoa tem que sentar, estudar. Vai estudar, Ângelo, todas as religiões, de preferência. Pô, é religião pra caramba. Imagina o médium, geralmente a mediunidade... Gente, olha só, o que acontece com a mediunidade? A criança nasce médium, tá? Até mais ou menos o início da puberdade. A menina ficou mocinha, o moleque já tá contra a safadeza. Aí a mediunidade cessa, para tudo. Porque imagina só, a criança entra na adolescência, já é aquele turbilhão de coisas, mais a mediunidade junto. Se passar na porta de uma clínica psiquiátrica, ninguém pega, porque tá ouvindo vozes, né? Tá com os hormônios todos aflorados. Vai ser considerado maluco. Isso acontece muito, hein? Não é pouca gente, não. Acontece demais. Então, o que acontece? A pessoa trava, a mediunidade da pessoa trava-se na adolescência até a fase adulta. A pessoa, durante a adolescência, começa aquela fase de questionamento, né? Por que isso? Por que daquilo? Por quê? Isso é normal para o adolescente.
Aí começa a se perguntar o porquê da mediunidade. Aí quer juntar uma coisa com a outra. Começa a complicação aí. Eu, Ângelo, eu não gosto de colocar, por exemplo, adolescentes em corrente mediúnica. De jeito nenhum. Ah, tem que fazer o determinado ritual com um adolescente? Faça-se. De preferência com a cartinha lá dos pais, autorizando tudo certinho para não dar problema. E aí, o que acontece? Faz o negócio e depois disso, o desenvolvimento mediúnico de um adolescente, por exemplo, ele tem que ser, como dizia meu falecido zelador de santo, tem que ter cabelinho no nariz para poder fazer um negócio desse. Entendeu? Então o que acontece? O adolescente ele não vai querer estudar, por exemplo. Nada. Nem sobre mediunidade. Aí já complica já um pouco a história. E nessa fase como já é complicada por natureza, querer estudar outra coisa já fica mais complicado. Por isso que eu falo, não é um negócio legal. Eu quando entrei, literalmente, claro, médium já desde molequinho. Nasci. Mas quando eu entrei, eu já estava para me tornar um adulto. Já estava com a cabecinha já formada, já estava mais tranquilo. Beleza. Mas quando em 12, 13 anos de idade, vai para uma corrente mediúnica, cuidado. Muito cuidado. Vamos lá. O que eu vejo hoje em dia é muito assim. A pessoa é médium e vai procurar, literalmente a pessoa tem que procurar estudar. Estudo, muito estudo. Antes, durante, depois, então mais ainda. Ângelo, depois do quê? Depois de escolher a sua doutrina, a sua religião, a qual que você vai seguir com a sua mediunidade. Não importa. Todo mundo é médium? Mas eu não pedi para ser médium. Eu não quero ser médium. O que eu digo é o seguinte, o médium ele não tem livre-arbítrio. Ele não pode decidir, quero ser médium ou não quero ser médium. Nasceu médium. Eu não pedi para nascer médium. Não pediu não. Implorou de joelho para nascer médium. Tá? Fique sabendo. Você pega qualquer livro aí, de Allan Kardec, livro de Umbanda, livro de Candomblé, conversa com o zelador de santo, conversa com qualquer pessoa, todo mundo vai te falar a mesma coisa. Pediu, implorou para nascer médium. E aí qual é o livre-arbítrio que o médium tem? O médium vai aprender tanto a fazer coisas boas quanto a fazer coisas ruins. Aí basta o coração da pessoa decidir o que vai fazer. Ângelo, por que tem que aprender a fazer os dois? Se eu não sei fazer coisa ruim, como é que eu vou fazer a coisa boa para desfazer a coisa ruim? Entendeu? E aí o livre-arbítrio do médium é esse, saber como lidar com o equilíbrio de tudo. E aí, pronto. Quando você começa a desenvolver a sua mediunidade, você tem que ler muito, ler bastante. Ler de tudo, até bula de remédio está valendo. Qualquer coisa, pode ler à vontade. Leia de tudo. Por quê? Olha só, primeiro de tudo, quebrar preconceito, quebrar paradigma. Quebra isso. Porque eu não gosto de determinada religião. Meu irmão, não gosta? Aprende. Não gosta. Por que não aprender? Tá? Até mesmo para... Várias vezes vai acontecer isso, principalmente com as religiões de matriz afro-brasileira. Sempre acontece de chegar alguém e ficar discutindo, querer trocar ideia, não sei o quê. Falar que é isso que é ruim, que é isso que é aquilo ruim, sabe? Então, se você conhecer a religião da outra pessoa, você pode conversar com ela na própria religião dela, tá? E desenvolver o assunto de uma forma mais tranquila. Beleza? Desculpa. Bem, então, o que acontece? A pessoa entra num determinado centro espírita, na corrente mediúnica que ela desejar. Até, Ângelo, posso entrar na corrente de oração da igreja tal? Pode.
você vai estar fazendo sua caridade. O médium nada mais é do que um instrumento, tá? Na carne, um instrumento. Eu falo que eu sou um rádio. De acordo com a frequência de determinada entidade, vem. Então, se eu mudar o negocinho da estação do rádio, vai vir um, vai vir outro, vai vir um, vai vir outro. Daí vem outra coisa que eu vou falar mais tarde sobre a responsabilidade mediúnica. A responsabilidade do médium, não é mediúnica, é do médium. Tá? E aí o que acontece? A pessoa começa a receber os ensinamentos. Mas aí, tá, por isso que eu falo, gente, estudem. Estudem muito em relação a isso. Por quê? A pessoa vai em um determinado lugar, gostou, se apaixonou, não quer mais ir a outro lugar. Joia. Só que ela começa a comer aquele conhecimento ali com farinha, tá? E acha que aquilo ali é o suprassumo de tudo. Acha que é a verdade absoluta. O que acontece? Fanatismo. A pessoa fica fanática. Ah, não, porque só minha casa tá certa. Ah, não, porque só o lugar onde eu vou que tá certo, o resto tá tudo errado. Fanatizou, perdeu. Ou seja, por que eu botar roupa branca? Para você permanecer uma pessoa de corpo limpo, uma pessoa de alma limpa, uma pessoa pronta para prestar a caridade para com o próximo. Se você tá lá com roupinha branca, mas é fanático, só o seu presta, tem alguma coisa errada, né? Eu acho que a pessoa mesmo está errada. E aí, outra, a pessoa entra, primeiro descobriu, né, que é médium. Pô, esse negócio tem nome, eu não tô maluco. Geralmente é isso, né? Esse negócio tem nome, não tô maluco. Descobriu que é médium. Vai lá, escolher uma casa, um lugar ou alguém para te dar uma certa doutrina. Ah, pode ser o Osho, pode ser o Ica, pode ser N coisas, gente. Não, o que a pessoa escolheu, o que a pessoa se sentir melhor. Beleza? Onde a pessoa se sentir melhor é ela que vai desenvolver a mediunidade dela. A igreja católica, vai ser coroinha, vai fazer seminário, vai ser seminarista. Ah, não quero fazer seminário, mas não quero ser, nem 8 nem 80. Pô, vai estudar teologia, vai dar aula. Não sei, qualquer coisa. Você tem. A responsabilidade sua é para com o próximo. É justamente você prestar sua caridade. Tá? Ah, por que isso? Ah, porque certamente o médium que trabalha direito aqui na crosta terrestre, quando for, né, fazer a passagem dele do outro lado, já tem pelo menos o desenvolvimento espiritual dele já garantido. Beleza? E aí vai. Aí a pessoa chega num determinado lugar, começa a engolir toda aquela farinha, tá? Que você não sabe, muitas vezes, aonde a pessoa foi, qual é a índole da pessoa que está te passando aquilo, não sei o quê. E aí começa a comer aquela farinha toda, a aceitar aquilo como se fosse a única verdade do mundo, ao erro. E aí a pessoa se empolga. Aí quando a pessoa se empolga, começa aquele negócio. Poxa, olha só. Tropecei na rua. Foi Exu que me derrubou, Exu de fulano de tal que me derrubou. Meu irmão, começa assim. Ah não, passarinho cagou na minha cabeça. Ih, tô com quizila com Oxóssi. Aí começa a falar um monte de merda. Porque tudo vai ser culpa da religião. Tudo vai ser culpa do espiritismo. A pessoa não tem culpa de nada, é um santo. Vai chegar que nem a igreja católica, né? Vai botar lá na Bíblia, né? Que coitado do Lúcifer, né? Virou o capeta, só tava lá só observando, né? A Eva indo lá comer a maçãzinha dela. Só porque tava perto, ficou sujo na rodinha. Mas tem um programa sobre isso, que eu falo exclusivamente sobre Lúcifer. Quem quiser, tá aí no canal do YouTube, dá uma olhada lá depois. Então o que acontece? A pessoa fica fanatizada. Ah não, porque fulano tá gripado. Eu vou fazer a oração de São Lucas para a pessoa. Dizem que São Lucas era médico, né? E eu tenho inclusive aqui um livro que tem as orações, as
Chama-se A Cura Alquímica pelas Plantas, as 366 orações de São Lucas. Todas essas coisas, esses emplastros, esses chás que ele passa aqui no livro, são feitos a partir de água benta. Claro! O cara está na igreja católica, vai fazer com água de rio, vai fazer com água de cachoeira, vai fazer com água do mar? Não, vai fazer com água benta. Imagina, claro, eu posso chegar numa igreja e pedir ao padre, pô, seu padre, dá uma água benta aí pra mim, pra passar em casa, não sei o que, alguma coisa que eu quero fazer, jogar dentro de casa, jogar nos cachorros, sei lá. O padre vai me ceder, eu posso usar? Posso, de boa. Mas, cada qual com seu cada qual, correto? Bem, vamos lá. Aí a pessoa se empolga numa parada, fica fanática naquela determinada doutrina daquela determinada casa, e aí começa a intolerância religiosa. Isso é muito perigoso, muito cuidado com isso. Miro, só pra você que eu tô mandando boa noite, hein, que eu parei com essa história de dar boa noite pra todo mundo, que senão daqui a pouco vai todo mundo me xingar. Brabo. Esqueço de um, daqui a pouco tá todo mundo me xingando. Gente, só pro Miro tem tempo que eu não vejo. É amigo meu de longa data. Então vamos lá. Então, olha só, aí a pessoa fica fanática em determinado negócio. Tudo pra pessoa é coisa de cemitério. Ah, que me arrumaram pemba preta. Ah, que me soltaram pó de sumiço. Pó de corno. Sei lá. Inventa qualquer coisa. A pessoa fala, olha só, eu já vi, né? Não são 27 dias de Umbanda, são 27 anos de Umbanda. Eu já vi gente me falar que durante a noite pegava um pinico, vê o rumo da história, pegava um pinico, né? Desaguava lá durante a noite e no dia seguinte tomava banho da cabeça até o pé com aquela água ali do pinico, que não é água, né? Com aquela água do pinico que era para tirar o obsessor de cima. Porque fulano ensinou. E aí? A pessoa vai cogitar alguma coisa que está errado? Se a pessoa não estudou. Vocês estão entendendo qual é o perigo de não estudar sobre as correntes mediúnicas, sobre os tipos de mediunidade? Hoje em dia é muito comum ver médiuns conscientes em giras de candomblé, de umbanda. É muito comum. Principalmente os não iniciados no candomblé, os que estão começando na umbanda. E até mesmo gente que já tem estrada, tá? Já é antigão. É muito comum ver as pessoas com a consciente, mediunidade consciente. Como assim, Ângelo? Consciente. A pessoa recebe, né, a energia lá da determinada entidade, vai dar consulta, só que a pessoa está ali escutando, a pessoa ali está vendo, a pessoa ali muitas vezes está falando junto. Ela não está fazendo, muitas vezes não faz somente o papel dela de receber a informação e passar. Às vezes recebe a informação, pensa um pouquinho e passa de outra forma. Sabe aquele negócio de telefone sem fio? Grande perigo isso, é a responsabilidade do médium. Eu por exemplo, eu fiquei um bom tempo, até para incorporar. E mesmo depois da incorporação, o caboclo com ponto riscado, as entidades tudo certinho, com ponto riscado, tudo bonitinho, para terem autorização para falar, foi tempo, irmão. Era só passezinho, passe e acabou. Por quê? Vai falar o quê? Vai influenciar na vida de outra pessoa como? Entendeu? É complicado. Aí as pessoas falam assim, pô, Ângelo, e hoje em dia? Hoje em dia, graças a meu pai, eu apago, não escuto nada, não sei de nada. Por quê? A responsabilidade do médium tá aí.
Imagina você entrar numa corrente espiritual, até mesmo para dar passe no centro espírita, e aí você dá passe em 30 pessoas num dia só. 30. São 30 diferentes formas de energia que você recebeu naquele momento, você trocou naquele momento. Imagina isso na Umbanda. Tá lá a entidade, foi lá dar consulta para 30 cabeças. São 30 problemas diferentes. Aí o médium consciente fica com aqueles 30 problemas diferentes na cabeça e não consegue se desvencilhar daquilo, porque fica papocando o problema na cabeça a noite toda. Desculpa, gente. Por isso que muita gente fala, poxa, eu saio da gira, saio bem, chego em casa e não consigo dormir, porque fica com o negócio na cabeça. Gente, olha só, o que acontece? Mesmo para quem é consciente, o melhor de tudo, foi uma das primeiras coisas que eu aprendi. Ouvido de mercador, entrou por aqui, saiu por aqui, amigo, não é problema seu, um abraço. Esquece. Quanto mais coisa você acumular do problema de outras pessoas, pior para você. Tá? E pior para o seu próprio desenvolvimento mediúnico. Que fiquem todos sabendo disso. É muito complicado. Saber tirar problema que não é seu da sua cabeça, a pessoa fica ansiosa, a pessoa fica nervosa, a pessoa começa a se tremer toda. Do nada. Às vezes está no meio da rua, e porque lembrou do problema de uma pessoa, de outra, sei lá. Quem tem esse negócio de ouvir vozes, né? Que começa ouvindo vozes, às vezes a gente começa a ouvir as entidades, que eu chamo de Whats Santo, né? Meu orixá fala comigo, todo mundo fala comigo. É um negócio aqui, às vezes a frequência está tudo aberta. Sabe aquele burburinho de boteco? Fica todo mundo conversando sexta-feira à noite? É igualzinho. Bem, e aí o que acontece? Dá esse problema. Às vezes tá no meio da rua, vem uma entidade falar e a pessoa já sente aquele negócio de, poxa, o que eu posso fazer? Gente, olha só, o médium também é gente. Também trabalha, também estuda, também tem a vida dele. Não pode ser 24 horas por dia isso não, porque senão a pessoa bitola, a pessoa fica fanático com aquele negócio. Isso não é meio de vida. Tá bom? Outra coisa, entidade nenhuma cobra nada não. Na Umbanda ninguém cobra não. E se alguma entidade cobrar, a entidade falar em termos de dinheiro, quantidade de dinheiro, 250 conto, não faz. Porque a entidade não sabe nem, a noção de tempo para eles é outra, a noção deles de valores não tem, né? A caridade deles é uma coisa que de graça, tá? Então fica aí a dica. Putz, essa é braba. A pessoa entra numa corrente espírita, aí, né, vê clássico de ver, saber, isso é em festa de Exu. Putz, às vezes me dá raiva, sabe? Porque, eu explico. Festa de Exu. Todo mundo vai querer vestir Exu. Aí bota aquela roupa preta, aquela blusa de cetim, pega um chapéu, pega uma capa, né? Paramenta, Exu todo, não sei o que tal, e fica aquele negócio todo, né? Todo mundo. Aí vai o médium lá novinho, né? Primeira gira de Exu. Aí pra receber o próprio Exu dele e tal. Tá ele todo de branquinho lá. Lindo, maravilhoso! Exu não precisa de nada disso. Entidade nenhuma precisa disso. Negócio de vestir e paramentar e isso e aquilo. Não precisa. Não, vela colorida. Cada vela de determinada cor para determinado santo, para determinado... A luz é igual de todas elas. Já pensaram nisso? É aquele tal negócio. A influência do meio ajuda a pessoa a se entregar àquela determinada situação litúrgica. Né? Aí festa de Exu. Todo mundo está vestido de vermelho e preto, geralmente. As mulheres, com aqueles negócios, aquelas joias, não sei o que tal, perfume pra caramba, cigarrilho, toma ali cachaça e não sei o que. É o ambiente.
Da mesma forma que a pessoa lá, vestida de branco, só com um fiozinho de conta dele lá de Exu, vai resolver o mesmo problema, meu irmão. Até mesmo muito mais, de uma forma muito mais rápida e muito melhor resolvido do que aquela pessoa que está toda paramentada. Esse negócio chama-se vaidade mediúnica. Isso é um crime, um absurdo. Eu não gosto. Tá? Tem gente que gosta, tem gente que realmente precisa disso. Pra N coisas. É aquele tal negócio. Você chega na casa de uma pessoa para abrir um negócio de um baralho. Né? Vai abrir o oráculo pra pessoa. Aí a pessoa chega lá, o cara tá lá vestido assim, ó. Camisa de boa, sem nada de fio de conta no pescoço, sem nada, vamos lá abrir o oráculo. A pessoa vai levar fé? Não vai! Por quê? Porque usa a cabeça só para separar o diabo da orelha. Mais nada. Contrapartida, chega lá no negócio. Tá o cara lá todo paramentado, cheio de incenso, cheio de vela, não sei o que. Às vezes um assentamento de Exu do lado, com a cabeça de boi, né? Com a velhinha em cima. Geralmente tem um negócio desse. Uma bola de cristal. Aí vai lá para abrir o oráculo. Aí o cara vira e fala assim, ó, é 300 conto. A pessoa sem titubear vai lá, abre a carteira e toma. Por quê? O ambiente, tá? O ambiente todo tá ajudando a pessoa a ficar naquele clima. Entendeu? Então, gente, olha só. No desenvolvimento mediúnico, existem todas essas vertentes. A pessoa, ela deve muito estudar, tá? Em relação a todas as religiões, ao que inclusive, ao que as entidades pedem. Ao que as entidades pedem para ela estudar. Por exemplo, eu vou me citar como exemplo diversas vezes. Até porque não vou ficar citando exemplo de mais ninguém. Até para não dar problema. Então o que acontece? Minhas entidades me cobraram de estudar um pouco mais a respeito de plantas medicinais. Quando eu era bem novinho. Só que eu já tinha uma carga genética na família, que eu aprendi com minha avó, aprendi com meus antepassados, o uso de plantas medicinais. Só que, para banho, para chá, para certo tipo de coisa, tinha muitas delas eu não sabia. E foi dado uma ordem para eu estudar. Inclusive, o meu mestrado foi sobre isso. Mestrado sobre o uso de plantas medicinais. Juntei uma coisa com a outra. Ótimo, né? Agreguei estudo com a religião. Só que a academia é uma coisa, a religião é outra. Foi um pouco complicado isso, mas valeu a pena. Bem, estudo da liturgia. Cabe muito dizer ao médium que está em desenvolvimento, por exemplo, estudo da liturgia. O médium deve saber o que é uma sessão de preto velho, o que é uma sessão de caboclo, quais são as energias que estão envolvidas ali. Por exemplo, o preto velho é uma alma, é um espírito de luz. Como alma, tá? O preto velho sendo uma alma, ele tem a frequência dele, a frequência de um espírito de luz, tá? Já é uma frequência bem próxima da frequência da crosta terrestre. Frequência a gira de caboclo já é uma frequência de mata, já é uma frequência de natureza, já é uma frequência mais rápida. Você sente por que chama gira, né? Porque todo mundo fica em círculo. Você sente a energia rodando. Literalmente você sente. Então, uma coisa legal para o médium em desenvolvimento tentar aprender é sentir essas pequenas frequências, essas variações de temperatura. Geralmente dá variação de temperatura em gira de Exu. Muita variação de temperatura. Às vezes está muito quente, dali a pouco fica geladão e sobe de novo. Ou então, quando tem quebra de corrente, ou então mudança de gira. Quebra de corrente, o que é? Uma quebra de corrente, quando os médiuns estão lá reunidos
terreiro, na casa de santo, seja lá onde for, geralmente um já basta. Um médium está com a cabeça em outro lugar, está com um problema lá de outra coisa. Ele não está inserido, o corpo dele está ali, mas o espírito dele está pensando em outra coisa. Então, ele dá a quebrada naquela corrente. Porque todos juntos, cada um é um elo. E todos juntos formam uma corrente. Se um dos elos está quebrado, a corrente não se fecha. E aí dá quebra de corrente. E aí cabe ao dirigente, ao zelador, tá? Ao sacerdote, descobrir essa quebra de corrente para ver o que está acontecendo. Geralmente, quando tem quebra de corrente, se faz uma virada de gira. O que é uma virada de gira? Eu chamo de virada de gira, tem outros nomes por aí também. Que é uma mudança de gira. Por exemplo, tá numa gira de caboclo e dá uma quebra de corrente, dá uma virada de gira para Preto Velho, por exemplo. Dá uma virada de gira para Exu. Ângelo, pode fazer isso? Pode. Tá? Pode. Inclusive, se tiver pessoas na assistência com problemas semelhantes. A Edge da casa, tá? Que é o panteão das entidades, chefes da casa, avisam ao zelador, mesmo que se o zelador tiver incorporado, vão avisar a entidade que está lá incorporada, prestando uma consulta, prestando seu trabalho, vão avisar. Sempre fica alguém de cara limpa, tá? Sempre fica alguém sem incorporado, já pensou, todo mundo incorporado, a gira vai a noite toda. Então sempre fica alguém. E esse alguém, ele tem essa sensibilidade de ouvir esses recados. Então é legal o médium novo tentar ouvir esses pequenos recados, ouvir de todas as entidades, conversar um pouquinho com cada uma, ver o que você pode aprender um pouco de cada uma. Isso é bem legal. Aí você vai começar a ver a afinidade que você tem com um caboclo de Xangô, um caboclo de Oxóssi, um caboclo de Ogum, um caboclo de Ansan. Você vai começar a ver isso. Ah, Ângelo, eu necessariamente preciso saber de quem eu sou filho de santo para trabalhar na Umbanda? Não precisa. Já falei isso algumas vezes, não precisa. Você precisa saber quais são as suas entidades. E aí cabe ao zelador da casa, né, auxiliar a pessoa a saber isso. Ah, porque eu já estou há 6 meses e nada acontece. Tem gente que fica anos. Por quê? Falta de estudo. Por quê? Falta de compromisso, falta de responsabilidade. Às vezes a pessoa mesma, tá? Não é uma pessoa digna de se trabalhar numa corrente mediúnica. Ah, como assim? Pô, a pessoa todo dia está lá tomando a cachaça dela. Aí, chega no dia lá da sessão, vai lá para a corrente para dar consulta. Com que cara? O médium tem que ser íntegro. É responsabilidade do médium de estar presente na corrente, com o seu corpo limpo. Ângelo, o que é corpo limpo? Pelo menos 24 horas antes, sem sexo, sem safadeza de beijinho na boca, esses negócios todos. Vou ser radical sim. Foi assim que eu aprendi. Mas antes que você fale. Sem negócio de safadeza de beijinho na boca, sem bebida alcoólica, tomar um banhozinho de folha que é passado para a pessoa, até mesmo um banho para... Ângelo, tem banho para desenvolvimento mediúnico? Tem. A pessoa vai lá tomar um banhozinho dele, vai odar lá para a gira dele e vai cumprir o seu trabalho. Claro que a pessoa tem outra vida depois. Acabou a gira, meu irmão, vai fazer sua vida. Mas pelo menos, tá? 24 horas antes da gira, até depois da gira, a pessoa tem que estar lá, né? Bonitinho, com a responsabilidade dela. Que não é só com a pessoa, é a pessoa tendo a responsabilidade para com as suas entidades, que vão ter a sua responsabilidade para com os orixás da pessoa, essa pessoa vai ter a responsabilidade de estar, né, bem, de estar odara, com o seu próprio anjo de guarda, ou seja, para não dar vacilo com o espiritual. Beleza?
Então, gente, Ângela, precisa acender vela toda semana. De preferência, se você estiver numa casa de espírita, não tiver lá um lugarzinho para todo mundo acender vela, geralmente tem, vai lá, acende sua vela, acende lá. É preferível acender lá do que acender dentro de casa. Tá? É aquele negócio que eu já falei, acender vela dentro de casa é somente para anjo de guarda. Para quem não tem seu altarzinho, seu gongá, aquele negócio todo bonitinho, um lugar certo para isso, sabe cuidar, tá? Porque não é só, não, aprendi numa revistinha lá, no, sei lá, João Bidu da vida, que eu comprei no jornaleiro, que é assim que se faz. Vai lá, João Bidu tá cheio do dinheiro. Só de vender esses negócios dessa revistinha, o povo comer, aceitando aquela farinha ali como se fosse o suprassumo de tudo, como se fosse a verdade absoluta. Se não estudar, dá ruim. Gente, procura perguntar a todas as pessoas. Pô, troca ideia com o rabino, troca ideia com o padre, troca ideia com um monte de gente. Por quê? Geralmente tem alguma coisa que você vai buscar de outras religiões, vai usar no seu dia a dia, para você. Uma meditação, por exemplo, eu adoro meditação de Nichiren Daishonin, budismo. Eu adoro fazer. Me sinto super bem. Adoro ouvir meus pontos de Umbanda. Adoro. O atabaque também. Também tem essa, desenvolvimento mediúnico. A pessoa chegar no terreiro, no centro, não sei o quê, e ficar calma, não ficar de trololó com ninguém, não. Por quê? Porque ali você tem que ficar de trololó com seu anjo de guarda, com suas entidades que estão ali, ó, em cima de você, tentando passar alguma coisa pra você. Ó, boca calada não entra mosca, meu irmão. 2 ouvidos para ouvir mais, 2 olhos para ver mais, uma boca para falar menos. Tá? Olha a matemática do negócio. Então, chega lá, fica lá quietinho, de boa, não sei o quê. Se entrega no atabaque, se entrega no som das palmas, se entrega no som dos pontos cantados. Ângelo, pô, tu tá falando só de Umbanda, Candomblé que tem isso. Não! Kardecismo também tem isso. Geralmente tem uma Ave Mariazinha lá no fundo, bem levinho. A iluminação já é um pouco mais... Repara só, muita gente tem esse negócio, desse preconceito. Médium é coisa de espírita. Não, não é. Médium é para qualquer religião. Você acha que o padre tá lá na congregação dele, ele vai escolher o tema da missa dele de acordo com a diocese? Geralmente rola isso, mas ele tem o direito de escolher, né, de acordo com a congregação dele. Por exemplo, houve um atentado, alguma coisa assim, morreu gente pra caramba. Ele vai falar sobre, sei lá, o nascimento de Cristo naquele dia daquela missa. Não convém, né? Então ele vai escolher outro tema, né, de ajuda para aquela congregação dele, né? Ele é responsável espiritual daquela congregação, assim como todo zelador, como todo sacerdote é responsável pelo seu centro espírita. Ele é responsável por aquelas pessoas que estão ali frequentando, tá certo? Então, sempre pergunta a um zelador, sempre pergunta a uma pessoa mais velha, de preferência ao zelador, tá? O zelador, quando você for fazer seu determinado tipo de ritual, no Umbanda, no Candomblé, geralmente o zelador escolhe alguém, uma pessoa mais velha, para te auxiliar no dia a dia, nas funções que você tem que fazer, que você tem que desempenhar, nas rezas para te ensinar, toda aquela liturgia toda, ele vai te ensinar aos poucos. Gente, não adianta chegar a pessoa que não sabe nem engatinhar, a pessoa quer levantar e sair correndo. Não dá. Uma coisa de cada vez. Tudo ao mesmo tempo, a pessoa vai falar assim, já sei de tudo, sou o maioral. Vai tomar na cabeça. Primeiro porque vai assimilar muita coisa, literalmente esquece um monte de coisa e começa a fazer besteira. Não é assim. Devagar se vai ao longe. Tá? Bem, vamos lá. Pô, folhinha da semana, olha só, gente. Eu sei que eu já falei sobre a nossa folha da semana, que é o boldo, né? Excelente para fígado,
excelente para inclusive para pele, para você passar na pele, você tem alguma ferida, você faz um emplastrozinho com a própria folha, passa na pele, que ajuda bastante. E eu falei que existiam, desculpa gente, existiam 5 espécies de boldo. Dessas 5 espécies, 2 são comestíveis, as outras 3 elas são venenosas. Pode tomar chá dessas outras 3 venenosas? Pode, de vez em quando, tá? Não pode tomar sempre. Essas 2 comestíveis você pode tomar balde, não tem problema. Mas tem 3 que elas são, tá? Elas são venenosas, tá? Não é indicado para tomar todos os dias. E o que acontece? Todas as 5 você pode fazer banho, tá? Que é também conhecido como banho de tapete de Oxalá. Eu fui na feira hoje, aí vamos lá, sempre vou, né? Olha, aqui é da semana passada, aqui eu ganhei, tá, gente? Ó, esse daqui é o boldo verdadeiro, tá? O boldo do Chile, olha o tamanho da folha, olha o tamanho da minha mão, olha o tamanho da folha, tá? Essa é uma das espécies comestíveis. Existe outra que é menorzinha, tá? Ele é um pouco menor, isso aqui, ó, é metade da folha só, tá? O formato da folha entre todos os boldos é o mesmo. Aqui, ó, é o mesmo formato. Ela é felpudinha, tá? Ó, a folha dela atrás ela é mais clara, tá? Essa daqui é o boldo verdadeiro. Deixa eu mostrar agora. Olha o tamanho, gente. Esse boldo aqui, esse boldo é venenoso, tá? A folhinha tá um pouquinho ferradinha, mas eu vou usar para outra coisa, vou usar para banho, né? Sou besta. Então, esse daqui é um boldo que é venenoso. Olha só o tamanho do boldo, olha o tamanho da minha mão, tá? Olha o tamanho da outra folha. Olha o tamanho da outra folhinha. Dá pra ver aí? Opa! Ó, olha o tamanho da outra folhinha. Viu? Então, gente, olha só. É gritante o tamanho, olha só. Pelo tamanho você já sabe. Passou disso daqui, passou desse tamanho aqui, gente. Passou desse tamanho aqui, já é perigoso, tá? Então, é aquele tal negócio. Tudo que reluz, nem tudo que reluz é ouro, né? Nem tudo que é grande é bom. Isso dá ideia, mas morre no assunto. Então, temos perguntas antes de eu tirar a cartinha da semana? Tem a Sidney hoje banda DHPV com Exu. Antigamente só fechava com o povo de luz. Por que fecha com Exu? Silei, porque o que acontece? O ato de fechar um terreiro com a gira da esquerda, né? Com gira de Exu. Uma banda, né? Como a gente fala, uma banda sem Exu não se faz nada. Até porque, se você for abrir a sua casa, gira de caboclo, mas se você não, na abertura da casa, nos pontos de abertura, na liturgia, se você não fizer, né? Pelo menos cantar uns pontos para Exu, vai dar... Pode entrar gente que você não quer na sua casa, entendeu? E aí, o legal é você abrir, tá? Só reverenciando, fazer a gira, e no final, tá todo mundo bem? Tá. Não tá? O que houve? Geralmente tem um assentamento onde as pessoas vão até mesmo se limpar para poder ficar todo mundo, né, tranquilo, para... Imagina, fui pro centro espírita, voltei para casa todo arriado. Você tem que voltar para casa melhor do que você foi, né? E aí, o que acontece? Muitas vezes a própria corrente mediúnica, os próprios médiuns estão precisando de assistência também, né? É aquele tal negócio. Poxa, o médium consciente, né? Ele escuta o problema de 30 pessoas. É a mesma coisa que um psicólogo. O psicólogo escuta problema de um monte de gente. Você acha que ele também não faz terapia? Para ele poder, né, se aliviar também? O médium também precisa.
de chegar e falar com outras entidades que tenha mais afinidade com ele e ir lá e resolver o problema. Quando não dá para resolver, se vira tudo na gira de... Bota o finalzinho na gira de Exu, tá? Bota todo mundo para receber Exu, para Exu trabalhar e descarregar as pessoas. A corrente mediúnica. Foi, Cirlei? Vamos lá. Ele está perguntando da conta, o fio de conta que era azul, hoje amarelo. Não, o amarelo não conta porque... Azul e amarelo? Era azul. Antigamente, o Oxum, a guia era azul, e hoje é amarelo no nome por... Ah, tá. Bem, a guia o fio de conta, eu não chamo nem de guia. Para mim, orixá é orixá, guia é entidade e cordão, para mim, é fio de conta. O pessoal de Umbanda ainda chama de guia, né? Eu gosto de diferenciar um do outro. Bem, vamos lá. Antigamente ainda era usado mesmo o fio de conta amarelo para Oxum. Oxum é o orixá do ouro, é o orixá do dourado, né? O orixá mãe, aquela que libera o cascalho, faz me rir, né? Eu tenho, a minha é dourada, inclusive. O meu fio de conta da minha mãe é dourado. E o que acontece? Está mudando porque a Umbanda está mudando. A Umbanda está em constante mutação. Muita gente comenta... A Umbanda ela é uma religião agregadora de outras religiões, de outras doutrinas, de outras terapias alternativas e tal. O que acontece? Hoje na Umbanda você vê apometria, você vê reiki. Reiki é oriental, né? Agora recentemente eu vi que tá aparecendo também gira de cangaceiro, que tá vindo junto tá vindo junto na gira de boiadeiro. Então a Umbanda está em constante mutação. Agora, mudar a cor de um fio de conta de azul, de amarelo para azul, complicou, porque o azul claro é de Iemanjá, o azul escuro, aí vai depender, porque o azul escuro no Candomblé é de Ogum. Alguns terreiros de Umbanda usam o azul escuro também para Ogum, enquanto outros usam vermelho para Ogum. Aí bate o vermelho de Ogum com o vermelho de Yansan. Olha só como fica meio complicado. A falta de um côdex, a falta de como tem a Igreja Católica, uma Bíblia, né, a falta de um côdex, de um livro, que fale assim, é isso aqui, a doutrina básica é essa, e acabou, não tem para onde correr. Não existe, é uma religião nova, tá? Tem um século, e aí realmente acontecem essas coisas. Um faz de uma forma, outro faz de outra. Ângelo, está errado? Não está errado. Não está errado, mas, né? É o contrário, azul, e hoje que é amarela? Sim. Houve essa mudança porque justamente por causa do sincretismo, né, da associação do orixá Oxum. Porque o que acontece? A Umbanda ela não cultua o orixá de jeito nenhum. Ela cultua os encantados, que são as entidades, são os guias espirituais. Quem cultua o orixá é o Candomblé. Candomblé significa reunião de orixás. Então, no Candomblé, o fio de conta de Oxum é dourado ou amarelo, né? O povo não gosta de usar amarelo, não. Gosta de usar dourado. Tá? Aí, botaram numa convenção que seria adotado o amarelo na Umbanda. Porque até então era adotado o azul escuro. Daí veio essa puxada dos fios de conta do Candomblé para a Umbanda. Para mais ou menos, vamos dizer assim, entre aspas, meio que padronizar uma coisa só. Foi?
Beleza? Vamos lá. Tem mais? Mais pergunta? Tem não? Não, era só essa. Só essa? Tem aqueles negócios aí que você tinha anotado aí? Tem não? Contra a regra aqui hoje tá ruim. É. Eu tenho que ficar lembrando. Mas eu acho que você já... Já respondi tudo? Já. Já? Era de uma pessoa que é jovem, descobre que é médium, mas foi batizado, ou a família é de outra religião, Ah, tá. aí não sabe o que fazer. Não, beleza. Isso é super interessante de falar também. Bem, aquela tal história do adolescente problema, né? A pessoa descobre, né? Pô, toma consciência que ela é médium. Só que ela vem de uma família de origem evangélica, por exemplo. Pense num babado para poder resolver dentro de casa. Dentro da própria casa você já tem que resolver um primeiro babado para você poder se desenvolver, porque às vezes a pessoa acha que a igreja evangélica não é o local para ela desenvolver a mediunidade dela. E aí, como é que se faz? Geralmente essas pessoas são consideradas ovelha negra da família, né? E que devem ser mesmo a ovelha negra da família. Por quê? Ninguém vai passar a mão na sua cabecinha quando você tiver com problema, não. Tá? Não vai vir outro, terceiro, quarto. Quem vai passar a mão na sua cabeça é seu anjo de guarda. Quem vai passar a mão na sua cabeça é quem realmente gosta de você. Tá? Então, desculpa, antes de tudo, a pessoa ir buscar o desenvolvimento mediúnico dela em outra religião é válido. Mas aí tem aquele tal negócio. Eu escondo. Olha só o preconceito, olha só a intolerância religiosa onde é que nasce. Tá? Isso é bem complicado. É um paradigma social que a gente tem que quebrar e com muita urgência. Beleza? Bem, tem mais alguma pergunta? Cartinha da semana para a nossa orientação, né? Oi, dia 6 é sábado, não é isso? Dia 8 é sábado? É. Não, 8 é amanhã. 8 amanhã é sexta. Amanhã é sexta-feira. Ó, Nossa Senhora da Conceição da Praia, viu? Amanhã é dia de Oxum. Amanhã é dia de mamãezinha. Ó, mãe. Que ela transforme minhas lágrimas em sorrisos. Que ela transforme cada gota de lágrima minha em ouro. Para que eu possa compartilhar com todos. Que meu Pai Oxalá Guian, que abençoe a todos e cubra a todos com seu manto, hoje e sempre. Mãe amor, vamos lá. A conta regra aí. Ih, eu tava com medo de aparecer. Obrigado, meu oráculo. Cartinha da semana. É o diabo. Ângelo, diabo, não sei que carta ruim, não sei. Gente, da boa, não. Nada mais é do que eu tava falando durante o programa todo. O que é? A iluminação. O diabo nada mais é do que conhecido como questionador. Tá? Na origem católica, principalmente na origem católica, na Bíblia, ele é o questionador. No Alcorão ele é reconhecido como falso profeta. No judaísmo também. Ele é conhecido como o criador de problema, o criador de caso. Por quê? Porque ele é questionador. Então, a mediunidade, ela deve ser questionada o tempo todo. Tá? Não aceitar nada como verdade absoluta. Ninguém é senhor de ninguém. Ninguém é senhor de... Nem a própria ciência, né, fala, não, isso daqui é verdade absoluta e acabou. O legal da ciência é você errar. É você achar uma solução e falar depois, tô errado. Olha que maneiro isso. Princípio básico de das religiões mediúnicas que trabalham com a mediunidade, que a maioria delas trabalha. Humildade. E saber reconhecer o erro. Então, questionar. Viu? Cartinha da semana aqui. Obrigado, meu oráculo. Cartinha da semana, então, pra gente aprender a questionar, né? Estudar. Eu até hoje estudo, gente.
Até hoje eu estudo. Às vezes, Júlio, como é que é, pô, lembrei de um fato aqui. Como é que acontece, por exemplo, eu era, até um bom tempo, os meus 2 primeiros anos, mais ou menos, de corrente mediúnica, quando eu entrei para corrente mediúnica mesmo, foram de passe, de bico calado, né, o tempo todo. Eu era um médium consciente, e pedi agora, né, para poder fazer um determinado ritual, que hoje em dia não é mais feito, mas foi feito em mim, eu agradeço muito, que eu comecei a ficar inconsciente. Isso foi, não é de uma hora da noite para o dia, é gradativo, até mesmo para você se acostumar. É complicado. Imagina só, um médium novo, né, já chega numa corrente, novinho, acabou de, tá cheirando a leite ainda, acabou de sair da casca do ovo, já quer ter entidade já com ponto riscado, dando nome, não sei o que tal, para dar consulta. Não é assim que a banda toca. É muito, muito devagar, tem que ter muita calma nisso, muita calma nessa hora. Então o que acontece? Quando você vai estudando junto com as entidades, estudam com você, tá? Fique sabendo disso. Às vezes, quando a entidade não sabe uma determinada palavra, vai buscar aqui, ó, no teu arquivo aqui dentro, ó. Às vezes, quando você está com algum problema, qual é a folha que eu uso para resolver, para tomar um banho assim assado? Você fica procurando, vê a entidade fala no teu ouvido. Mesma coisa. A ligação é simbiótica. Um ajuda o outro. Um utiliza o outro. Tá? Essa ligação entre o médium e a entidade é uma simbiose. Então, o médium está lá, novinho, já quer, né, que a entidade já risque ponto, já saia para dar consulta. Não, não é assim. Eu, atualmente, às vezes quando rola algum trabalho novo, alguma coisa nova para fazer, que eu não tenha conhecimento ainda, ou que é algum fato que eu tenha que saber, que eu tenha que ficar sabendo do que está acontecendo com a determinada pessoa, porque eles vão me pedir para fazer algum tipo de trabalho para aquela pessoa, eu tenho que ficar ligado para saber o que é. Aí o que acontece? Às vezes eu posso escutar, às vezes eu posso ver, falar raramente, mas às vezes eu posso ver, às vezes eu posso escutar, e aí aos poucos você vai perdendo os sentidos. É literalmente perda dos sentidos. Você vai perdendo tato, você vai perdendo paladar, você vai perdendo olfato, você vai perdendo visão, você vai perdendo... Você chega numa hora que você está lá dormindo. Tá, gente? Então, olha só. Não se preocupem com... eu não estou me desenvolvendo mediunicamente, não estou me sentindo desenvolver. Essa casa que eu vou não está dando certo. Olha só, para começar, a casa não está dando certo porque você escolheu errado. Tá? E não é a gente que escolhe, não. Vou falar logo de cara. Quem escolhe são as nossas entidades. São elas que escolhem a casa. Não é a gente que escolhe, não. Tá? A gente vai lá, vai conhecer, e as entidades que vão falar assim, não, é aqui que você vai ficar, não, é aqui que você vai ficar, não. Então, ao invés de chegar e ficar falando que não, que isso, que aquilo outro, ficar lendo revistinha de João Bidu, de comprar negócio de banca de jornal, senta, vai estudar. O Google tá aí. Tem um monte de coisa aí, que é uma bela de uma porcaria. Mas tem muita gente boa. Inclusive, eu tô com a presença aqui. Babalaô, Rodrigo, muito obrigado. Colofé, pai. Beijo no coração. Então, ele também tem um programa, inclusive. Rodrigo, bota aí teu programa aí. Então, gente, a gente tem que aprender de diversas formas possíveis. Outro dia estavam me falando aí sobre a igreja satanista. Tá, para aprender, beleza, aprenda. É aquele tal negócio que eu falei antes. Tem que aprender a fazer o bem para poder também saber fazer o mal. Porque uma hora o bicho pega, você vai ter que saber desfazer um do outro. Até mesmo para poder manter o equilíbrio em tudo. Tudo na vida do médium é equilibrado. Estudou demais, vai ter que trabalhar da mesma forma. Estudou de menos,
como é que a entidade vai querer trabalhar mais? Entenderam? Então tudo é simbionte. A entidade, junto com a pessoa, tá? Se junta e formam um só. Beleza? Gente, hoje foi um pouquinho mais longo, né? Também o tema é complicado. Eu espero vocês na semana que vem. Eu ainda não decidi o tema. Quando eu decidir, eu jogo no Facebook, aqueles negócios todos. Agradeço a todo mundo por estar me aturando, pela minha encheção de saco. Mais alguma coisa, meu irmão? Não? Sim, a Suzana perguntou se as crianças conversam com entidades. Criança conversa com entidade? Conversa o tempo todo. Conversa, Suzana, conversa assim o tempo inteiro. Inclusive, eu tinha amigos imaginários, né? Bem, hoje em dia a moda é amigo virtual. Mas é amigos imaginários mesmo. Conversa bastante. Até a criança chegar na adolescência, nem tanto. Até mais ou menos uns 7, 8 anos de idade, a criança tem esses amigos espirituais. São crianças, é por causa imagina, a criança acabou de nascer, ela tinha um monte de amigos do outro lado, vamos dizer assim, né? Tinha um monte de amigos do outro lado e nasceu, veio pra crosta. E a amizade fica, né? E aí, até ela começar a desvencilhar esse laço, para ela poder seguir a vida dela, é um pouco complicado. Tem gente que se assusta muito com isso. Gente, nada mais normal no mundo todo. E mais uma coisa. A Umbanda pode cultuar os orixás, no caso sincretizados, ou São Jorge e tal? A Umbanda pode cultuar os orixás? Pode. Sincretizado? Pode. Eu não gosto. Eu acho que pra mim é uma coisa. Pra mim orixá é orixá, santo é santo. Cada um tem seu cada qual. Agora, a Umbanda cultua, claro. Mas aí, agora, toda nova religião faz isso. Inclusive, pronto, já tem o tema do próximo programa, as festas pagãs, depois do Concílio de Nicéia. Babado vai ser forte, vou falar sobre catolicismo, sobre a origem da Bíblia. Muito bom. Pronto. Então é o seguinte, a Umbanda, sendo uma religião nova, um século, né, um pouco mais de um século, ela do sincretismo religioso, tá? De Ogum, São Jorge aqui no Rio, mas Ogum em Salvador, Santo Antônio, por exemplo, muda, tá? De lugar para lugar muda. E aí, costuma-se fazer as oferendas, os trabalhos, aqui no Rio de Janeiro, São Jorge, né? Dia 23 de abril, costuma-se fazer os trabalhos no dia 23 de abril também, juntando uma coisa com a outra. Iemanjá, 2 de fevereiro, junta, né? Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora da Glória, a Nossa Senhora, tem um monte. Pra se confundir mesmo, tá vendo? Por isso que eu não gosto. Iemanjá, acabou. Que saco. Entendeu? Então, tende a juntar uma coisa com a outra. Tá bom? Foi? Gente, muito obrigado. Tenham uma ótima semana. Que meu pai, Oxalaguian, abençoe a todos vocês. Um grande axé e uma ótima semana. Fui!